Amém? Graça e paz. Olha, é muito bom, sabe, poder estar compartilhando as coisas de Deus, podendo estar aprendendo, porque isso aqui é um aprendizado. Então eu queria que vocês pudessem abrir suas Bíblias em Gênesis, no capítulo 32, a partir do versículo 22. Naquela noite, Jacó levantou-se, tomou suas duas mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos para atravessar o lugar de passagem do Jaboque. Depois de havê-los feito atravessar o ribeiro, fez passar também tudo o que possuía. E Jacó ficou sozinho. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia dominá-lo, tocou na articulação da coxa de Jacó, de forma que lhe deslocou a coxa enquanto lutavam. Então o homem disse: deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu: não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. O homem lhe perguntou: qual é o teu nome? Jacó respondeu ele. Então disse o homem: seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com homens e venceu. Prosseguiu Jacó: peço que digas o teu nome. Mas ele respondeu: por que perguntas o meu nome? E o abençoou ali. Jacó chamou aquele lugar Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, e todavia minha vida foi poupada. Até aqui. Amém? Irmãos, nós podemos titular essa passagem aqui hoje como os desafios de Jacó. Nós poderemos dar ênfase nessa questão de desafios de Jacó. Não exatamente, especificamente nessa passagem, mas o que foi passado, o que foi colocado no decorrer da vida de Jacó. Essa passagem é muito importante porque, essa que nós acabamos de ler, porque ela mostra o fato, para o meu ver, o fato mais importante que aconteceu na vida de Jacó. Foi o fato mais tremendo. Porque Jacó, por mais que foi quem ele foi, pelas suas debilidades, ele tinha uma qualidade que essa nós podemos dar ênfase a ela. Jacó era perseverante. Amém? Jacó era perseverante. Então, ele era incansável. Jacó era um homem incansável, um homem perseverante, um homem que, quando ele traçava algo, ele ia até o fim. Ele não esmorecia. Porque o que mais importava para ele é o que ele tinha traçado, era o alvo, aquilo que ele olhava, e não as coisas que sobrevinham sobre ele. Ele queria o que ele traçava. Os planos dele tinham que se materializar. Então, ele não se cansava. Jacó nunca desistiu de suas metas. Suas metas, ele não desistiu. Ele era um homem que tudo que ele planejava, como eu disse, ele tinha no coração em alcançar. E nós podemos ver vários acontecimentos na Bíblia que nos relata que Jacó foi esse homem, o qual eu estou mencionando aqui agora, um homem perseverante. Um homem que poderia fazer valer a fé que ele tinha. E Jacó, porém, ele tinha qualidade de perseverante, mas tinha algo que também deve se levar em conta. Jacó, ele tinha muitas fraquezas. Jacó era um homem forte, porém, de muitas fraquezas. Mas como? Ele poderia ser forte no físico, mas as debilidades, as fraquezas, as incircunstâncias existiam na vida dele. Jacó, ele por mais que era perseverante, por mais da pessoa a qual ele era chamado, ele tinha as suas debilidades, as suas fraquezas. Então ele era um homem de fraqueza. Não é que ele era um homem fraco, mas ele tinha muitas fraquezas. E interessante é como Deus foi trabalhando na vida de Jacó ao longo de sua vida. Mas por que será, né, que Deus trabalhou tanto na vida de Jacó, sabendo-se que o que ele havia feito, que nós até vamos chegar lá, e Deus por um momento trabalhou na vida de Jacó, por quê? Porque Deus tinha um plano muito grande para ele. Deus tinha um plano muito grande para ele, como tem para nós, como tem para a igreja, como tem para os escolhidos, para os separados. Ele tem planos para nós, amém?
Nós temos só que saber que nós temos que tomar posse, nós temos que assegurar que o que Deus tem para nós é nosso, e o diabo não vai roubar. Lutas vêm, tempestades também, mas Deus é maior. Deus é maior. Então, sim, a gente leva a entender o porquê que Deus escolheu a Jacó, um homem de muitas fraquezas. Deus trabalhou na vida de Jacó. Deus trabalhou porque sabia que ali tinha frutos. Amados, quando a gente olha para um lado, a gente sabe que Deus ele não está em busca dos perfeitos, dos agradáveis. Deus sempre ele está em busca dos imperfeitos. É dos imperfeitos. Por que ele está em busca dos imperfeitos? Porque é nesses que ele usa o seu trabalhar. É nesse que ele usa o seu agir. Porque ele tem isso para nós. Então, se fosse pela perfeição, a gente pode notar o seguinte: Jacó não estaria nos planos de Deus. Se fosse pela perfeição, Jacó não estaria nos planos de Deus. Como? Como que Deus pode escolher uma pessoa tipo Jacó, uma pessoa, por tudo que tinha feito, para dar continuidade ao plano de Abraão? Como? Como que Deus poderia escolher um homem da índole de Jacó para que dentro da casa dele saísse as 12 tribos de Israel? Como? É Deus. É Deus onde ele age nas fraquezas, nas debilidades, e foi isso que ele fez. Ele fez. Porque se ele estivesse procurando uma pessoa perfeita, Jacó não estaria nos planos dele. Jacó não estaria nos planos deles. E como eu já disse, Deus tinha grandes coisas para operar na vida dele. Tinha grandes coisas, maravilhosas. Porque Deus, quando escolhe alguém, Ele faz. E Ele fez na vida desse homem. Uma coisa que nós temos que entender que é certa, nós precisamos do seguinte: nós precisamos ser trabalhados por Deus, nós precisamos ser quebrados por Deus. Porque antes de receber a bênção, nós temos que ser quebrados, nós temos que estar preparados. Porque como que Deus vai dar algo para nós, vai nos justificar algo que nós não podemos dar continuidade naquilo que Deus tem separado para nós? Como que nós podemos levar à frente aquele plano que Deus tem para nós, se nós não temos capacidade, nós não somos preparados para isso? É por isso que Deus nos prepara. É por isso que Deus, Ele nos faz entender. Por isso que Deus nos dá o caminho correto e a verdadeira receita. Então, primeiramente, nós temos que entender, para que nós tomamos nossa bênção, nós temos que primeiro ser quebrado, ser preparado. E, através da vida de Jacó, aqui nós podemos entender, como eu disse, que ele era um homem de má índole e se tornou o que tornou diante de Deus. Quando Jacó nasceu, nós sabemos a história que ele teve um irmão gêmeo, com o nome de Esaú, nós sabemos, e no nascimento dele saiu agarrado no calcanhar de Esaú. Então, alguns outros textos da palavra, nós podemos ver que ele era mesmo enganador. Ele era enganador. E ele era isso com orgulho. Então, sim, ele tinha uma altivez por isso, porque ele se achava bom ser chamado de suplantador. Já viu como tem pessoas que se exibem quando é chamado de um nome assim que para o mundo causa ibope? A pessoa se sente bem, o seu ego eleva. Jacó é nessa situação, ele é chamado dessa forma, Jacó como suplantador, mas ele achava o máximo, porque ele se achava o espertalhão e tirar vantagem, e aproveitar das situações. Ele achava, e quando nós vimos, nós podemos ver, nós podemos ter convivência todos os dias com pessoas dessa forma, que acha o bom de tomar vantagem, de passar as pessoas para trás, de querer ser o bambambam. Nós sabemos, existe muito. E elas se vangloriam, se acham o máximo por isso. E Jacó também tinha esse pensamento. Enquanto ele era suplantador, ele achava que ele estava bem. Então ele estava, sim, estava por cima. Então as pessoas, elas não percebem o que esses nomes que são dados a ela no decorrer da vida. Ela não percebe que esses nomes, muitas vezes, esses títulos, faz com que elas o quê? Traz a falta de Deus. Para o mundo, possa ser que esses títulos valem a pena. Mas para Deus, não conta ponto. Não conta ponto com Deus. Jacó, ele agia, eu creio que Jacó agia com consciência no que ele fazia.
na questão de ser suplantador, de ser espertalhão, eu creio que ele já sabia o que ele fazia. Ele tinha entendimento no que ele fazia. Ele não fazia sem entendimento. Ele tinha coerência, ele é coerente. Então, se um homem que é tido como enganador, ele tem esse título, ele tem que aproveitar, ele vai aproveitar disso, o máximo que pode. E não foi diferente. Ele teve a oportunidade, o qual ele conseguiu roubar a bênção do irmão. Olha só, roubar a bênção do irmão. Seu pai no leito de morte, e ele sentiu na esperteza de que eu vou roubar a bênção, é minha. E junto com ela vai vir a primogenitura. E com isso ele ganhou. Ele conseguiu enganar o pai, enganar Esaú. E aí sim, Jacó conseguiu o direito de dar continuidade ao plano de Deus. Ele conseguiu. Mas ainda não era a hora. Deus tinha muito para realizar. Deus tinha muito para trabalhar. A mãe deu um péssimo exemplo. Nós sabemos que Rebeca deu um péssimo exemplo ao apoiar Jacó naquela decisão de enganar o pai e de enganar o irmão, de fazer aquilo que ele fez. A mãe de Jacó deu um péssimo exemplo. Irmãos, quantos de nós que muitas vezes vem até nós ideias, pensamentos, atitudes para que nós venhamos fazer para tirar proveito? Ou seja, faz isso, você vai atalhar caminho. Não precisa você passar por lá, passa por aqui e sabendo que aquele atalho é errado. Rebeca fez isso, falou: não, meu filho, vai lá e se faz se passar por Esaú, seu pai nem está vendo mais. Mesma coisa é assim, as pessoas falam: Deus não está vendo não. As pessoas, aliás, eles não falam que Deus não está vendo, falam que as pessoas não estão vendo, mas Deus está vendo. As suas decisões, as nossas decisões, as nossas questões, o nosso dia a dia, esse sim está visto por Deus. Esse sim está sendo vigiado por Deus. E nesse momento aqui, Rebeca, o que ela fez? Ela apoiou a decisão do filho. Porque aqui dá para notar que certamente tinha um pouco de preferencial de Jacó para Rebeca, né? Então, depois que ele bolou esse plano, que ele conseguiu a primogenitura, Jacó, o que ele fez? Ele fugiu. Ele fugiu da casa dele. E aí, o que aconteceu? Naquele momento ali porque Esaú havia jurado que ia matá-lo. E a mãe falou: não, eu já sei. Você tem que ir embora, porque eu ouvi falar que seu irmão está tramando e vai te matar. E você vai para onde? Vou te mandar você para a casa do meu irmão. Lá você vai estar seguro. Lá você vai estar protegido. Fica tranquilo. Você pode ir. Então a mãe, além de ajudar no plano, ela ajudou também um lugar, um cativeiro, para que ele estivesse escondendo algo, que ele pudesse estar fugindo da situação. E Rebeca fez. Porque o intuito de Jacó, quando foi mandado para lá, era justamente isso, para ter segurança, para ter proteção. Porque Rebeca achava que Labão poderia fazer isso. Sendo que a segurança que Jacó tinha, não precisava disso. Ele precisava só reconhecer Deus. Que Deus poderia operar as coisas na vida dele. Não precisava de esconder, buscar homens. Mas muitas vezes nós tentamos buscar segurança e proteção em lugares, em pessoas, nós mudamos de célula, mudamos de igreja. Por quê? Porque nós achamos que aquele lugar não está bom para nós. Porque aquele lugar nós não estaremos angariando nada que nos venha nos satisfazer. Nós não estamos cheios. Nós achamos melhor mudar de célula, mudar de igreja, mudar de cidade, do que mudar nosso próprio coração, nosso entendimento, a nossa busca. Será que nós temos buscado certo? Ou será que quem está à frente, ou será que quem está ministrando, ou será que onde está essa inconstância? Será que a inconstância tem sido na igreja? Jacó achou isso. Achou que foi fugindo para Labão, para morar com o tio, estava feito. Tudo se resolveria. Mas não. Ele não precisava ter mudado. Ele não precisava ter saído. Mas Deus tem um plano para tudo, para que o nome dele seja glorificado, amém? Ele tem um plano para ser glorificado. Então, essa questão de que tentar mudar essas situações, isso não vai justificar nós. Não precisamos sair de onde nós estamos para receber a bênção. Deus se faz presente aqui, amém? Deus está aqui. Deus está no lugar daqueles que o buscam, que o temem. E Ele tem muito para fazer no nosso meio.
E Jacó tentou agir sim. No momento, para onde ele foi? Para a casa de Labão. E o que aconteceu quando chegou lá? Ele começou a ser usurpado. Aí então, o trabalhar de Deus começou na vida dele ali, naquele lugar. Porque naquele momento, Jacó começou a ser enganado também. Porque quando Jacó chegou diante de Labão, aliás, antes dele encontrar com Labão, ele encontrou primeiro com Raquel. Então ele viu Raquel e, pelo que tudo mostra, parece que foi amor à primeira vista. E eu acho que a Bíblia diz que quando ele viu Raquel, já deu um beijo nela, né? Ele deu um beijo nela e falou, contou tudo o que estava acontecendo. Então assim, ele deve ter maquiado bem a história, né? Porque ela emocionou e chamou o pai. Então assim, deve ter sido engraçado, porque ele já viu que ele tinha gostado, começou a gostar. Então, quando Jacó chegou, ele encontrou o Labão, e ele não tinha ideia do que aguardava ele. Não tinha. Por quê? Porque Jacó já era um cara cheio da oportunidade de poder passar os outros para trás, leva vantagem. Então, ele falou assim, pode deixar. Aí chegou num lugar onde o homem era rico. Eu falei assim, esse aqui eu passei para trás também. Eu penso assim, não está escrito isso, mas eu penso que Jacó pensou mais ou menos isso. Porque aqui eu vou me dar bem. Se eu conseguir enganar meu pai, meu tio é fácil de enganar. Só que ele pensou errado. Porque Labão era astuto. Labão era muito astuto. Labão ele era pós-graduado em engano. Pós-graduado. E ele era infanto. Então não dava para sair com ele não. Então eu falei assim, eu vou chegar lá e pode deixar. Enganei meu pai para deixar que eu enganei ele. Mas que fora. Que fora. Então ele chegou diante de Labão e pensou nesses proveitos que podia tirar. Então Labão fala para ele o que poderia ser feito ele não queria que ele trabalhasse de graça. O que poderia ser feito como pagamento? Jacó então, o que ele diz? Eu quero que você me dê sua filha Raquel como esposa e eu vou trabalhar para você durante 7 anos. Labão achou ótimo, né? Falou, não, tudo bem, vamos fazer negócio ainda agora. Então você vai trabalhar para mim 7 anos e Raquel é sua. Aquele homem ali redobrou o trabalho. Quando eu disse que Jacó era perseverante, está aqui a explicação de uma das partes, a perseverança daquele homem. Ele viu Raquel e começou a trabalhar focada em Raquel. Ele não queria saber Labão, eu queria Raquel. Eu não queria saber esses 7 anos, o quanto ia durar. Porque na verdade ele trabalhou com tanto entusiasmo, tanta vontade, que aqueles 7 anos pareciam 7 dias. Passou rápido. Falou, não, é tudo que eu queria, está chegando a hora. Ele contava nos dedos a oportunidade de chegar e poder ter Raquel. E aí que vem. Então, ele chegou diante de Labão para receber a Raquel. E aí, o que pôde acontecer com ele? Ele chegou e falou, meu sogro, agora que eu terminei meus 7 anos, agora eu acho que eu tenho direito de Raquel, né? Tem sim, o que é isso? Você trabalhou certinho, fez seu serviço, não ficou sem trabalhar, tá certinho. Aí Labão vai e o que ele faz? Entrega Lia para ele. Então aquela mulher que ele criou motivação muito grande e que ele estava querendo pagar qualquer preço por ela. Agora imagina a situação de Jacó. Jacó chegou diante de Labão e falou que ele queria o quê? Ele estava desesperado, pagava qualquer preço para ter Raquel. Olha como que as coisas são pagas na mesma moeda. Quando Esaú chegou diante dele, que falou que estava morrendo de fome, que daria qualquer coisa em troca da sopa de lentilha, o que ele fez? Então tá. Então você me dá a sua primogenitura, que eu te dou a sopa de lentilha. E aqui é a mesma coisa. Você faz qualquer coisa, então você vai trabalhar para mim 7 anos para ter Raquel. E ele fez. Então ele pagou na mesma moeda sem ver. Ele trabalhou e fez qualquer coisa para ter Raquel. Então Labão foi e entregou o que? Lia. Só que é o seguinte, ele teve Lia, recebeu Lia, só que porém ele foi dar conta disso só no outro dia. Porque naquela época as mulheres eram entregues, era tampada. Então quando ele viu no outro dia que ele deu de conta que era Lia, falou, meu Deus do céu, mas eu fui trapaceada, isso não vale. Esse homem me enganou. Isso não pode fazer com isso, não. Não, tá errado. Eu trabalhei por causa da Coca-Cola, me deram um ganhaninho. Não aceito. Eu quero é minha Coca. Não, tá errado. E ele começou, não aceito isso mesmo. E no momento, eu acho que o que ele pensou foi isso mesmo. Que ele tinha recebido foi a Coca-Cola mesmo.
Aliás, um goianinho. E aí, zero. O goianinho que ele recebeu ainda era zero. Esse era ruim. Mas ele estava disposto a trabalhar para ter. Então, o que aconteceu? Labão veio novamente com outro plano para ele, outro plano com ele. Então, ele pegou dele e falou assim, não, tudo bem, você teve a Lia, mas você trabalha mais 7 anos que eu te dou. E ele foi. Por que ele foi? Porque ele estava perseverante naquilo que ele queria. Ele não desistia daquilo que ele queria. Então, quando Labão falou assim, toma, você vai trabalhar mais 7 anos e você vai ter Raquel. Então, o que ele queria? Era Raquel. Aquilo não saía da cabeça dele. Eu vou lutar por ela, eu vou trabalhar por ela, não me importa se é mais 7 anos, eu vou ter. Eu vou ter, por quê? Porque é ela que eu quero. A meta dele era Raquel. E eu não queria saber se Labão estava usurpando, se estava... Ele queria Raquel. E isso fez com que ele pudesse ir além, que ele pudesse lutar e pudesse conseguir a Raquel. Mas só consegue vencer desafios, irmão, nós sabemos. Só quem tem perseverança. Desafios e problemas são resolvidos com perseverança. Não adianta nós queremos ir pela força ou ir pelo querer se nós não tivermos perseverança em Deus. Porque Deus é que pode justificar nós. Então, ele fez aquele argumento, naquele momento ali, algo para ele alcançar a conquista dele. Ou seja, ele teve uma segunda chance. Então eu vou em busca. Eu vou em busca e vou conseguir. E tem muitos de nós que almejam alguma coisa, planeja, mas no meio do caminho nós desistimos. No meio do caminho nós desistimos. Ou então, no primeiro problema que vem. Agora, aquele que não deixa perseverar, este sim, esse vai colher a bênção. Aquele que não deixa perseverar, aquele vai colher a bênção. Porque, vamos analisar, Jacó poderia ter desistido no primeiro impacto. Quando Labão fez aquilo com Jacó, ele poderia muito bem falar, não, chega, eu não vou mexer com isso mais, esse cara me enganou, vou ficar com essa Lia mesmo, vamos embora. Tá bom, Raquel fica para outro, mas não. O foco dele, quando ele chegou ali, que ele viu aquela mulher, o entendimento dele foi naquela mulher porque ele queria. Ele a queria muito. E faria qualquer coisa. Então ele focalizou o quê? Que ele tinha um foco. Ele não desistia. Ele era um homem que não desistia jamais. E ele lutou por aquilo. Ele lutou. E Jacó não desistiu. Então Labão, ele tinha muitos motivos para desistir. Labão enganou ele com Lia. Ele fez trabalhar 14 anos para ter Raquel. E mudou o salário dele 10 vezes. E como Deus é tremendo, irmãos. Irmãos, essa passagem de mudança de salário aqui é algo tremendo, porque Deus fez com que ele pusesse a fé dele em prática. Porque Deus falava para... Todas as vezes que ele começava a prosperar, Labão mudava aquele rebanho que estava lhe dando mais cria. Então Deus pôs para que ele olhasse e visualizasse aquele que ia casar lá, para poder gerar o rebanho que ele estava querendo. Então não é nem aquele. Mas ele olhava, e se tinha salpicado, que era para ser escolhido para ele, estava malhado, ele imaginava ele ia ali nascer salpicado. Porque era dividido em salpicado, malhado e listrado. Então ele conseguia exercer sua fé. Então isso foi acontecendo, e ele foi também prosperando. E por que isso foi acontecendo? Isso foi acontecendo porque Deus tinha que mudar o caráter. Aquele homem tinha que ter um caráter mudado. O caráter o qual ele possuía não era válido. Deus não agradava daquele caráter. Deus não agradava daquele caráter. Um caráter de enganador, um caráter de tira-vantagem. Não, Deus não agradava daquilo. Ele queria que ele tivesse o seu caráter moldado. Pois o seu nome era exatamente tudo aquilo que no decorrer de sua vida ele foi. Ele era o Senhor leva vantagem, o Senhor espertão. Então, quantos de nós temos que ter nosso caráter moldado, transformado, para então ser usado por Deus? Algum dia você já parou assim para pensar e saber que marca que você está carregando, que marca que você tem? Porque muitos têm marca do mentiroso, do falso crente.
essas marcas acompanham por muito tempo. É o caráter moldado em cima dela. A mentira, a falsidade, a soberba, a prepotência. Quantas marcas que tem tido nesse meio? O que mais a gente vê ultimamente é o falso crente. Esse a gente vê muito. Muitas pessoas têm falado sobre isso. Muitas pessoas têm pegado para mostrar quem que o cristão hoje está representando. Isso nos envergonha. Nós sabemos disso. Nós que estamos na igreja, nós sentimos. E essa marca, ela tem que ser mudada. E com todos esses acontecimentos, Deus ainda continuava trabalhando na vida de Jacó. Por que ele trabalhava a vida de Jacó? Porque Jacó dava condições. Jacó não desanimava. Jacó não esmorecia. As coisas aconteciam, as situações vinham, as lutas vinham, mas porém ele não desistia. Ele queria mais que tudo. Então, aquilo ele dava condições para Deus trabalhar na vida dele. E o que Deus quer de nós? É isso, que nós damos condições para Ele trabalhar em nós. Que nós sejamos autênticos, que nós sejamos verdadeiros, que nós sejamos eficazes naquilo que Deus tem colocado para nós. Deus não quer a gente só para brincar ou para falar que é o crente, não é assim. Deus quer que nós sejamos o quê? Autênticos nas coisas que Ele põe em nossas mãos. Como foi com Jacó. Jacó deu oportunidade para que Deus trabalhasse na vida dele. Então ele trabalhou e foi trabalhando. E Deus, para dar continuidade no plano dele, ele tinha que mudar o caráter de Jacó. Como que Deus poderia colocar, tirar dentro da casa dele, por exemplo, as 12 tribos de Israel, se ele fosse um enganador? Deus não, vamos tratar isso parte a parte. Parte a parte. E o que aconteceu? Deus foi moldando, Deus foi trabalhando, Deus foi intensificando aquele plano para a vida de Jacó. Então passou o tempo, passaram os 20 anos que ele trabalhou para Labão, que ao todo foram 20 anos. Então Jacó conseguiu suas metas, conseguiu Raquel, a prosperidade. Então ele saiu, mas no íntimo dele faltava algo. Porque na verdade ele não queria ser mais chamado de levar vantagem, de aproveitador, de suplantador, não queria. Aquele nome lhe causava, naquele momento ali, Deus viu isso no coração dele, porque ele causava o quê? Transtorno. Aquilo para ele doía, porque não queria ser mais chamado, porque ele ficou 20 anos na mão de um e sabia o que era aquilo. Aquilo doía, saber que ele poderia ser chamado daquela forma. Então ele disse assim que tinha que ter um basta nisso. Então ele pegou a sua família e saiu dali. Então ele viu que aquilo que incomodava, ele tinha que ser mudado. E ele decidiu voltar para sua terra natal. E ele chegou a Labão e falou, eu quero ir e eu preciso de ir. Mas Labão falou, não quis deixar ele ir. Ele falou, você não vai. O que você quer? Porque através da sua vida aqui eu prosperei. Deus através de você me prosperou. Então eu não quero que você vá não. O que você quer receber? Só que Deus falou para Jacó, volte para a terra de seus pais e de seus parentes, e eu estarei com você. Então Deus já tinha falado algo para Jacó. Jacó estava decidido, eu vou voltar. Então o que Jacó fez? Ele fugiu de Labão. Ele fugiu, só que Labão ainda conseguiu alcançar. Só que Deus é tremendo. Deus é tremendo. Neste tempo, Deus apareceu a Labão e disse a ele, cuidado, não diga nada a Jacó, nem lhe faça promessas nem ameaça. Então, assim, como que Labão nunca tinha tido a oportunidade de ouvir a voz de Deus, e ele aparecer para ele em sonhos e dizer isso, cuidado. Então aqui mostrou para Labão que Deus tinha um cuidado especial para Jacó. Aí muitos devem perguntar, mas por que Deus não interferiu no começo de tudo? Quando Labão enganou a Jacó com Raquel, quando diminuiu o seu salário, quando usurpou dele. Por que Deus não agiu naquele momento? Porque Deus tinha um preparar para ele. Ele tinha que passar por tudo aquilo para mostrar que realmente a perseverança que havia nele era real. Que ele poderia vencer todas as batalhas, todas as circunstâncias. Labão, vencer a mentira, o engano. Para quê? Para mostrar que ele, sim, poderia ser chamado o nome o qual depois ele teria, que era Israel. Ele tinha, só que Deus deu uma prova para ele. Testou ele para que depois ele pudesse, sim, conseguir o que ele queria. Então nesse período, quando Deus mostrou
que ele protegia Jacó, Labão falou assim: e agora, né? O que eu vou fazer? Porque eu vou ter que deixar. Agora, por que questionar o porquê de Deus? Porque Deus, ele usa a forma que Ele quer. Ele usa o jeito que Ele quiser, o jeito que Ele quer mudar um caráter, o jeito que Ele quer fazer acontecer. Nós não temos que questionar Deus. Deus é Deus, Ele sabe o melhor para nós. Ele sabe onde mexer, onde nos edificar, onde tem que ser tratado, onde tem que ser quebrado, onde tem que ser refeito. Ele sabe. Todos nós temos problemas, todos nós temos divergências, todos nós temos debilidade. Mas esse Deus, que era o Deus de Jacó, é o mesmo Deus nosso hoje. É o mesmo Deus que nos ampara, é o Deus que nos dá força, é o Deus que nos molda, é o Deus que nos faz passar por barreiras, é o mesmo. Mas Jacó continua perseverante. Ele não desistia, enfrentava todas as tribulações. Ele tinha uma visão no seu foco, que era o quê? Ele queria não desistir de nada, e quando ele punha aquela visão, nada tirava dele, porque tinha foco, ele focava. Ele era muito, muito persistente, muito perseverante. Agora nós partimos para o lado de um exemplo incrível que nós podemos falar de perseverança maior que a de Jacó, que foi Jesus Cristo. Esse sim foi perseverante. Passar o que passou, sofreu o que sofreu e foi em frente. Ali no momento que ele estava sendo crucificado, Jesus ainda indagou, né? Se for possível, passa de mim esse cálice. Mas logo depois veio a perseverança. Seja feita a tua vontade e não a minha. Seja feita a tua vontade. E no que Cristo perseverava? Na vontade do Pai. E qual que era a vontade do Pai? Que Ele viesse aqui, fosse crucificado, morto, por mim, por você, por nós. Que o sangue dele fosse para nos lavar. E que através dele nós tivéssemos vida eterna. E foi através da perseverança dele que nós conseguimos isso. Porque Jesus veio. Ele ali, na forma real de perseverança, Ele morreu por nós. Através das suas feridas, das suas chagas, nós fomos curados. Mas Deus é tremendo. E Jesus ressuscitou. E Ele vive e está à destra de Deus. Amém? Esperando por nós. Amém? E então esse foco de Jesus é o foco que nós tínhamos que ter conosco. O foco que Jacó tinha era o mesmo foco que nós devíamos ter. Porque Jesus quis nos dar a vida eterna. E Ele nos deu vida eterna. Agora, começando aqui, Jacó, depois de ter passado tudo isso, ele fugiu de Labão. Labão abençoou, eles fizeram um trato. E Labão voltou e Jacó perseguiu. E aí, Jacó, quando estava ali atravessando o ribeiro, eu acho que pensando tudo que tinha passado, eu acho que Jacó foi para esse lado, pensando que tudo que tinha passado na vida dele, desde quando ele enganou o pai, porque ele estava regressando, ele ia encontrar com o pai, com o pai não, com o irmão, com a mãe, então sim, com os parentes, e tudo aquilo que ele havia feito, gente, ele devia estar pensando: nossa, e agora? O que eu vou fazer? Então, assim, naquele momento ali, quando ele passou o ribeiro, pensando em tudo isso, ele pegou e passou tudo e todos, e ficou só. E aí ele apareceu um homem, que começou a lutar com Jacó. E Jacó lutava, e aquela luta não parava, aquela luta foi duradoura, e ele lutando, e ele não... Como sempre foi o que eu disse desde o começo, a perseverança de Jacó. A insistência dele, porque ele tinha um plano, ele tinha um alvo, então não tinha completado ainda, e ele lutava e relutava, e a luta não terminava, e ele lutava, e já foi amanhecendo o dia, e aquela coisa, sabe, que só de dá até cansaço, até de pensar no que Jacó estava passando, naquela luta. Mas ele queria algo, ele precisava de algo. Então, essa luta, que parecia interminável, foi acontecendo, de repente, o dia já estava chegando.
E Jacó, ele não desistia, ele não esmorecia. Então o anjo viu que ele não iria desistir. O que ele fez? Tocou-lhe a coxa. Vou tocar-lhe a coxa, porque aí pelo menos ele vai ficar mais fraco e vai... Apesar que se Deus quisesse, ele tinha terminado com aquilo na hora. Mas Deus queria ver a persistência que Jacó tinha. A determinação que Jacó tinha. E tocou-lhe a coxa. Agora, Jacó estava naquele momento cansado, debilitado, o psicológico dele com certeza abalado e agora mais ferido. Ele estava ferido. A gente vê aí nessas lutas como que é difícil uma pessoa lutar machucado, uma pessoa ferida. Ela não tem reação. Agora imagina a persistência desse homem, mesmo com deslocado, ele lutou sem cessar, porque ele queria algo. Ele tinha algo em mente e ele não queria baixar a guarda. Como é difícil, ferido. E para nós, quantos de nós sentimos ferido, cansado, debilitado, fracos? Porque muitas vezes, talvez no momento de ir no culto, ou ir na cela, ou alguma reunião da igreja, talvez alguma coisa simples faz desistir, não quer ir. Não preciso ir hoje, porque hoje quem vai pregar é o fulano, hoje quem vai pregar é o ciclano, a palavra dele não motiva. E aí muitas vezes deixa vencer por coisas simples. Algumas coisas que vêm no cotidiano e faz desistir. Mas talvez é naquele momento, naquele culto, naquela célula, que Deus quer te tocar. Deus quer nos tocar, Deus quer falar conosco, Deus quer mostrar algo, Deus quer fazer que nós temos que ter mudança no nosso caráter. Talvez uma palavra que saia assim do momento te faz meditar e pensar, eu tenho que pegar essa palavra para mim, eu tenho que fazer valer na minha vida, por quê? Porque eu estou fazendo isso, está sendo errado isso na minha vida, eu tenho falhado nisso, e essa palavra está falando o que eu tenho que fazer, então eu vou tentar fazer, eu não vou desistir, eu vou tentar, porque Jacó não desistiu, Jacó o tempo todo ele lutou, porque ele queria sua bênção, ele queria sua bênção, ele jamais esmoreceu, e talvez nas coisas simples que Deus tem para nós, é onde Deus tem falado para nós. Talvez é nos cultos isso tem importância. Porque eu acho que quando a pessoa acha que o culto é sem importância, é porque Deus já não tornou importante para ele. Quando está na presença de Deus já não é importante, é porque não vale mais procurar a Deus. Jacó não. Jacó achava que todo momento era oportuno para estar focando naquilo que ele queria, para estar buscando aquilo que ele queria. E não desistia. Não desistia. E muitas vezes, com essas questões da gente desinteressar pelas coisas, talvez a gente evita o toque de Deus. Talvez aquele momento que Deus quer dar a bênção, quer te tocar. Porque Jacó, quando chegou ali naquele momento, o anjo lhe disse o que para ele? Deixa eu ir embora, porque o dia já está chegando. Então, o anjo mesmo já estava cansado. O anjo já estava... Como que eu não consigo mais fazer com que esse homem pare? O que eu vou fazer? Eu desloquei ele. Ele continua ainda a lutar. Esse homem é destemido. Esse homem quer a bênção mesmo. Esse homem quer a bênção mesmo. Então, Deus quer ver de nós é isso. É a persistência, é a perseverança, a vontade, o ânimo para as coisas dele. Porque através do ânimo, da vontade, de querer, Deus vai fazer em nossas vidas. Deus tem muito para fazer em nossas vidas. Deus quer nos prosperar, Deus quer nos fazer crescer. Deus a todo momento tem crescimento para nós. Só que depende de nós chegarmos a Ele. E Ele virá até nós. E Deus nos fortalece. Em Filipenses 4:3 diz, tudo posso naquele que me fortalece. E Ele pode nos fortalecer. Ele nos fortalece, Ele nos dá força, nos dá ânimo. Só que tem que ter o quê? O intimidade. O querer. O eu posso. Eu vou. E Deus faz. Deus faz. Então, naquele momento ali, quando o anjo viu mais que Jacó estava daquela forma, não parava, ele não ia ceder, e então ele respondeu para o anjo, eu não vou sair daqui se você não me abençoar. Me abençoa primeiro que eu deixo você ir. Mas se não me abençoar, eu não te deixo mesmo. Eu quero minha bênção. Jacó disse assim, eu não quero ser mais taxado do jeito que eu era, eu quero
Quero que você mude a minha história. Quero que você mude meu nome. Tira o que me atrapalha. Isso também é para nós. Quando nós chegamos diante de Deus, é pedir para tirar de nós tudo aquilo que tem nos atrapalhado, tudo aquilo que tem tirado nosso rendimento, todas as coisas que tem deixado que Deus opere em nós, tem que ser tirado. O egoísmo. O egoísmo tem sido grande no nosso meio, nós sabemos disso. Nós temos que saber, se nós queremos nossa bênção, nós temos que lutar. E se nós focamos algo em que Deus tem para nós, Ele realiza. Ele realiza. Então, quando ele disse, eu quero a minha bênção, não quero ser mais o mesmo, mude minha história. Então, o anjo perguntou para ele, qual que é o seu nome? Aí estava a chance que Jacó queria. Meu nome? Meu nome é suplantador, é enganador. Meu nome é leva vantagem. Ou seja, Jacó. Meu nome é Jacó. Pois teu nome hoje não será mais Jacó, mas será assim Israel. Israel, campeão com Deus, pois com Deus e com o homem lutou e prevaleceu. Agora imagine, irmão, você ter o nome mudado de Jacó, suplantador, enganador, para campeão com Deus. Amém por isso. Amém por isso, porque Jacó insistiu tanto naquilo que ele queria, que Deus falou, toma sua bênção. Você não vai ser chamado mais de Jacó, não. É Israel. É Israel. Tira, esquece aquele suplantador, aquele enganador, tudo que você fez. Seu nome agora é Israel. De ti vai continuar o que eu comecei em Abraão. De ti eu vou continuar. E Jacó viu Deus face a face. Ele viu Deus face a face e chamou o lugar de Peniel. Irmãos, quantos de nós temos um desafio, um chamado, algo grande para ser feito, mas nós não temos perseverado como devido, nós não temos lutado como devido, nós não deixamos Deus nos quebrar e nos dar um caráter novo. Nós queremos fazer as coisas para Deus, mas da nossa forma, com o nosso caráter mesmo, esse caráter que nós temos, que talvez muitas vezes está vencido, está deteriorado, está passado. E Deus quer o quê? Quer te dar um caráter novo, um caráter o qual você vai fazer diferença, um caráter o qual você pode ser chamado de Israel de Deus, não de Jacó. Então eu quero te moldar, te dar um caráter de eficiência, de referência. Irmãos, como é bom poder chegar em lugares que as pessoas nos notem como referência de Deus, referência o qual tem feito a diferença no meio das pessoas, da nossa família. A vontade de nós tinha que ser essa, de querer sempre crescer em Deus. A gente fala assim porque, é como eu disse, todo mundo tem debilidade, tem fraqueza, mas nós temos que vencer essas fraquezas. Nós temos que tirar essa fraqueza, no lugar da fraqueza, colocar o poder de Deus, a vontade de Deus, para que possa haver uma mudança em nós. Porque se nós continuaremos na mesmice, no mesmo, sem poder provar para Deus o que realmente nós podemos. Deus está querendo nós preparados, que a gente prontos para a sua obra. Nós temos que estar preparados. Então, Jacó aceitou todos os desafios. Ele aceitou, ele brigou neles. E o melhor de tudo, ele não ficou em nenhum deles, ele passou por todos. Todos os desafios foram vencidos. Todos os desafios foram passados. Ele não ficou nenhum fez com que ele esmorecesse ou que desistisse. Mas os desafios de Jacó foram pequenos, naquele tempo era mais fácil. Será que era mais fácil? 20 anos sendo enganado é fácil? Hoje você é enganado um dia, você fica nervoso? Você fica 2 minutos na fila, talvez um corta a sua fila, você quer bater no cara? Chega até o idoso mesmo, não, de novo. Então imagina, isso é o mínimo. É o mínimo. E Jacó não, Jacó esperou 20 anos. 20 anos. E todas essas batalhas que teve na vida dele, ele conseguiu vencer cada uma delas. E quando nós falamos que Deus quer dar uma nova chance, Ele quer dar uma nova chance para nós. Ele quer nos tornar o Israel. Ele quer tirar nosso nome de Jacó e nos dar hoje um nome como Israel. Mas como assim? Eu não preciso ter meu nome mudado. Eu não preciso ter minha identidade mudada.
Eu estou bem com Deus. Se você está bem com Deus, amém. Mas aquele que talvez tenha estado afoito, falho com Deus, essa é uma chance. Deus quer mudar seu nome, Deus quer mudar sua identidade, Deus quer ter um novo plano, Deus quer estar junto, Deus quer te direcionar. Ele não quer que você saia e vai procurar Labão, não. Deus tem segurança para você. Deus não quer que você chegue no Val de Jaboque e volte para Labão, não. Deus quer que você ultrapassa ele, que você ali você receba a sua bênção. Não é chegar no Vale de Jaboque e falar, não, eu vou voltar, esse é muito fundo, é muito difícil, eu vou atravessar isso não, eu vou voltar para Labão, muito melhor. Deus não quer isso não, Deus quer que você chegue no Vale de Jaboque, que você lute, que você persevere e que você receba a sua bênção. A bênção é sua, a bênção é minha, a bênção é nossa. E o inimigo não pode roubar, porque aquilo que Deus nos deu é nosso. E na cruz do Calvário foi conquistado para nós. Por quê? Porque Ele nos deu ali a vida eterna, através de Jesus Cristo. Através de Jesus Cristo. Então Deus Ele quer mudar a sua marca, quer mudar o seu nome, a marca que você tem, o seu nome. Deus quer te fazer de você um vencedor. Alguém que possa realmente estar crescendo, realmente estar buscando e ter um comprometimento maior. Irmãos, esses dias que eu meditei essa palavra, eu tive um ensinamento muito íntimo para mim, porque eu comecei a ver nesse homem algo que talvez viesse faltar em mim, que era a questão de perseverar e de esperar em Deus. Então, por isso que quando eu falo que a gente começa a entrar nesse nível, você começa a aprender mais. Você aprende mais, porque Deus usa a sensibilidade, a sua fraqueza para falar com você, olha, as coisas são assim, as coisas são dessa forma, por que você faz assim? Se eu te ensino que tem que ser dessa forma, por que você tenta resolver do lado mais difícil? Ou você quer pegar o atalho? Vai por mim, vai no caminho que eu te ensino, segue as minhas palavras, os meus ensinamentos. Não precisa temer. É melhor obedecer do que sacrificar. Obedeça. Faça aquilo que o pondera, que faz que realmente você possa entender o que Deus pode fazer. Eu não posso fazer nada por ninguém, nem ninguém por mim, mas Deus pode fazer por todos nós juntos. Porque Ele é Pai. Ele é Pai, é aquele que nos ama, aquele que tem estado junto com nós a todo tempo, mesmo nos momentos que nós achamos que estamos só. Deus tem estado com nós. Deus tem estado com nós. Então, quando eu digo que Deus quer mudar o seu nome, quer te dar uma nova marca, quer te dar um novo caráter, Ele quer sim. Ele quer sim. E Deus quer realmente que nós façamos parte desses escolhidos que Ele tem. Que nós não chamaremos mais Jacó, e sim Israel. Amém?